Olá, estamos começando mais um Conexão Metropolitana, hoje trazendo um pouco de bastidores da faculdade, com a Gabriela Petraca, gerente de relacionamento dos cursos, que cuida dos cursos de pós-graduação e extensão do Estude Sem Fronteiras. Muitos de vocês, alunos, conhecem e têm curiosidade para saber, para conhecê-la um pouco melhor, né? Você vê o nome dela às vezes nos atendimentos, mas não sabe quem é. Aqui está a pessoa e eu a trouxe para conversar um pouco com a gente hoje, Gabriela, para contar um pouco de como funciona o atendimento aqui na instituição, quais as premissas institucionais, o que a gente busca. E claro que eu não poderia escolher outra pessoa, já que você está aqui com a gente há quase 10 anos. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante você ter me chamado, porque eu acho que você foi muito responsável por toda a minha carreira, né? Eu fui sua estagiária lá no começo. Verdade. E eu tô muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Legal. E eu vou começar com uma pergunta já, logo. Tá bom, tranquilo. Você está aqui com a gente há quase 10 anos, como eu disse. Uhum. O que mudou, o que você percebe que mudou no perfil dos alunos e na forma como a gente se comunica com eles por conta disso, desde que você entrou aqui? O aluno de 2016, o aluno de quase 2026 já, né? Ele mudou de que forma? Como que você vê isso? Acho que o mais importante de falar é que mudou muito o número de alunos, né? Lá no começo a gente tinha muito pouco. Então, a gente respondia por e-mail, a gente não tinha tantos canais de atendimento. E para o aluno estava tranquilo demorar 2 dias no e-mail, às vezes numa solicitação. Hoje em dia, todo mundo está muito acelerado, todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, por mais que a gente tenha um prazo curto de atendimento, de 1 dia, no máximo 2, eles querem a resposta o mais rápido possível. Eu acho que o que mais mudou mesmo é a pressa. E eu sei, porque eu também sou assim. Quando eu converso com uma empresa, eu também quero que me responda rápido, a gente não quer esperar. E a gente quer conversar com humanos, né? Quando a gente percebe que está caindo um robô, numa automação, já dá um estresse na gente. Fala, não vai conseguir resolver meu problema. E pelo WhatsApp. Muita gente não quer ligar. Todo mundo quer conversar pelo WhatsApp. Eu mesma, quando tenho uma empresa que tem WhatsApp ou ligação, eu quero WhatsApp. É muito mais fácil. Esse foi uma mudança de perfil importante, né? A gente percebe aqui que a gente tinha um grande investimento em telefonia e tudo, e hoje praticamente está obsoleto, ninguém mais usa, né? Raramente são as pessoas que ligam, acho que é só quando a pessoa mesmo não usa o WhatsApp que ela liga, porque... São exceções. Sim. Que antes era regra, né? Muito interessante, a mudança do perfil, a gente percebe que as pessoas estão mais imediatistas e mais exigentes. Você acha que estão mais exigentes? Sim, mas acho que a gente também está mais exigente. Então, a gente, eu pelo menos, né, eu sou gerente de uma equipe, e eu cobro muito o atendimento de excelência em um prazo curto. Porque eu, no lugar de cliente, eu quero que façam o mesmo comigo. Eu quero que me respondam rápido. Então, eu acho que o cliente está mais exigente e com isso as empresas precisam ficar também, que é o nosso caso. Legal. E como que funciona na prática esse atendimento ao aluno? Quais são os bastidores que às vezes o aluno não vê, mas que faz a diferença na qualidade do atendimento? Existe muito processo para a gente atender o aluno. Às vezes é muito simples, a gente resolve ele com 2 cliques o que o aluno precisa, mas às vezes ele pede uma coisa que na cabeça dele é muito simples, mas a gente precisa de 5 setores, às vezes de você, da diretoria, às vezes da Fernanda. Então, eu acho que o mais que quase ninguém sabe é o que a gente precisa fazer. Que às vezes ele já precisa de uma declaração e para ele é só uma declaração. Mas é interessante você trazer isso, porque a gente realmente move os bastidores, move um monte de gente para resolver, né? Sim, porque às vezes a gente não tem conhecimento. Por exemplo, é uma coisa do financeiro, e a gente tem que acionar o setor financeiro. Ou então é uma coisa que a gente nunca fez antes, precisa falar com você para ver se existe aquela possibilidade. E às vezes envolve até o professor, né? Porque às vezes é conteúdo técnico, né? Às vezes envolve estágio, a gente tem que falar especificamente com a instituição. Então são várias coisinhas que precisam ser feitas. E às vezes eles não entendem como funciona aquilo. Então, eu acho que a gente sempre tenta deixar claro para ele que às vezes, a gente vai passar para o setor responsável e a gente dá um retorno em tal data. Acho que é o caminho. E eu acho que também uma coisa legal de trazer, né, a inteligência artificial. Ela tem mudado a forma como a gente trabalha, né? E aqui na Faculdade Metropolitana a gente tem um investimento grande em inteligência artificial. Por que você acha que a gente tem empregado a inteligência artificial e ao mesmo tempo humanizado o atendimento? Eu acho que nisso eu posso responder como cliente também. Porque às vezes quando você vai falar e você percebe que é uma inteligência artificial conversando com você, em algumas situações é muito bom. Porque se é uma coisa simples de resolver, uma coisa que é tipo, sei lá,
eu preciso de um documento, uma segunda via, a inteligência artificial te manda, tranquilo. Agora, às vezes é uma coisa muito específica sua. Por exemplo, o aluno às vezes está doente, ele precisa conversar com uma pessoa, explicar a situação dele, e a inteligência artificial não vai entender aquilo. Precisa de uma pessoa, de um lado empático, de alguém para entender a situação dele em si. Então, eu acho que criar um processo que consegue identificar o que dá para ser feito por quem. Sim, porque precisa ter essa humanização do atendimento em casos específicos, né? É claro que quando dá para resolver rápido, a inteligência artificial ajuda muito. Mas é o que eu te falei, quando precisa do olhar empático de uma pessoa mesmo, eu acredito que precisa ser um atendimento humanizado mesmo. Legal. E quando você acha que a inteligência artificial prejudica o atendimento? Eu acho que quando a empresa não sabe a hora de parar. Por exemplo, eu entrei em contato com alguma empresa, falo minha solicitação e a inteligência artificial responde errado. E aí eu falo de novo, não é isso que eu queria. E aí eles respondem errado. Aí eu falo, quero falar com o atendente. E aí ela não me direciona pro atendente nunca. Ela fala, pra te direcionar o atendente, precisa saber o que você precisa. E eu falo o que eu preciso, ela não entende. E aí fica nesse loop eterno. Então é saber quando parar. Sim, né? é saber quando parar. Quando transferir para um ser humano, né? Nós precisamos dessa empatia. E quais são as principais causas que as pessoas vêm buscar a gente, situações mais comuns de busca de atendimento? Principalmente certificado, declaração, documentação, prova, prorrogação de prazo, às vezes dúvida em relação ao estágio. Acho que no geral é o que a gente mais atende. Às vezes o aluno também não sabe como entrar em contato com o tutor, esse tipo de coisa. Certo. Você tem alguma história marcante ou alguma situação curiosa que você gostaria de compartilhar da sua equipe ou sua ao longo desses anos no atendimento? Eu tenho muitas, mas acho que eu vou contar de uma recente, que foi um caso de um Reclame Aqui. O aluno ele tinha aberto porque ele precisava do certificado e no fim das contas ele não sabia como solicitar. Ele achou que era uma coisa muito grande, mas ele só não sabia mesmo. E eu conversei com ele tava muito bravo no começo. Nossa, ele tava muito bravo mesmo. E aí eu fui conversando com ele, explicando como é que funciona. No fim das contas, ele foi super grato. Ele falou que foi o melhor atendimento que ele já recebeu na vida dele. Falou que se ele pudesse, me daria mais que nota 10 e que ele ia salvar meu contato e ia até fazer mais curso. E o que te ensina com esse atendimento? Me ensina que, às vezes, o que a gente mais precisa ao atender aluno é entender o lado dele. Uma vez eu fiz um curso e uma frase desse curso me marcou muito, que era que o cliente, ele não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Então, ele tinha a razão dele pra estar desesperado, pra estar ansioso, ele poderia estar precisando muito daquele documento. Então, eu sei que ele não estava 100% certo, mas eu entendi o porquê que ele estava tão desesperado. Então, eu acho que é sempre ter esse olhar empático, saber se colocar no lugar do aluno, porque se fosse eu ali, eu talvez estaria do mesmo jeito. Sim. Então, é muito importante, acho que... Tem empatia. Sim, todos esses anos eu aprendi que é muito importante ter empatia e evitar sempre o conflito. Por mais que você esteja, que o aluno não esteja certo, a gente sempre tem que olhar pelo lado dele. Humanizar mesmo, entender as razões de cada um, né? Sim. Que aí acaba até surgindo algumas amizades, né? Sim. As pessoas ficam nossos amigos. Eu já recebi até um livro autografado de um aluno. Olha que legal. É mais uma história curiosa, né? Sim, é verdade. E o que você gostaria que os alunos lembrassem quando pensarem no atendimento da Faculdade Metropolitana? Eu acredito que o mais importante é ele lembrar e se sentir acolhido. Ele lembrar que foi acolhido naquele momento, que ele lembre que não vai ser, que ele não vai conversar com uma máquina, que vai ter sempre alguém ali responsável pelo atendimento dele. Ele pode nem lembrar o nome de quem conversou com ele, mas ele vai lembrar que aquela pessoa acolheu ele naquele momento, que ela teve empatia, que ela tentou entender o que ele buscava. E eu gostaria que eles lembrassem disso, sabe? Pensar na metropolitana, pensar em um atendimento bom. Sim. Ali no nosso setor de atendimento, eu sempre converso com o pessoal, eu tento tratar eles também da mesma forma que eu quero que eles tratem o aluno. Porque eu acredito que quando a liderança também é empática, gera empatia deles atenderem os alunos, né? Sim. Então, eu sempre prezo isso com todo mundo. Eu falo pra eles sempre tentarem entender, não discutir, ver o lado do aluno, porque às vezes eles estão num dia ruim, a gente também. E se a gente discutir, vai virar uma bola de neve muito grande, que não tem necessidade. E eu acredito que ali todo mundo faz isso, eu tenho muito orgulho ali, que a gente conseguiu construir esse time. Eu até aproveito a oportunidade aqui, né, pra lembrar mais uma vez e também para parabenizar você e sua equipe, porque são parte disso, né, vocês, que nós estamos em primeiro lugar nacional no Reclame Aqui, né? Sim. Isso se constrói com um trabalho muito sério, buscando sempre excelência, buscando sempre resolver o problema do aluno. Não é fazer tudo o que se pede, mas é fazer aquilo que é devido e que é certo, né? Então, parabéns a você, sua equipe, transmita
essa parabenização a eles. Sim. Que vocês, inclusive, são uma equipe que está sempre pontuando muito bem no programa de excelência aqui institucional. Sim. E isso realmente é fruto de um trabalho consistente e de muitos anos que vem sendo construído. Então é isso, eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite assim, meio que de última hora, né, para falar comigo. Sim. E desejar que venham muitos mais anos para nós, com você à frente da equipe de atendimento. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e estou muito feliz de poder participar. Tá certo, obrigado. Obrigada. Então, pessoal, essa foi a entrevista com a Gabriela Petraca e na próxima semana voltamos com novos temas. Até mais.